Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai conversar essa semana sobre crescimento. Bom, esse é um tema curioso porque havia muito pessimismo no início do ano. E o que a gente tem visto nos últimos meses é a economia brasileira se acelerando e a desaceleração esperada, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, está sendo muito mais suave. Vamos lembrar aqui um pouco como era o clima ao final de 2021. A inflação havia disparado no Brasil e no mundo. Com mais inflação, o poder de compra da população se reduz e, mais importante, com mais inflação, os bancos centrais sobem a taxa de juros para encarecer o crédito, reduzir o consumo e inibir repasse de custos pelas empresas. Com mais dificuldades no lado corporativo, é natural que o mercado de trabalho acabe sofrendo também. Portanto, inflação e juros são os dois mecanismos principais para levar a um desaquecimento econômico. Mas não foi só isso. A gente está tendo guerra na Europa, novos confinamentos gerados pela pandemia na China, problemas climáticos absolutamente sérios na Ásia e na Europa, afetando produção agrícola e produção industrial. Portanto, um clima que assusta todo mundo e faz com que a confiança de empresários e consumidores caia. Aqui no Brasil a história não é muito diferente. A inflação alta atrapalhou as condições de renda e o Banco Central tem subido a taxa de juros desde março de 2021. Só que como as famílias tomaram dívida depois da pandemia, a piora nas condições de renda e de juros fizeram com que o comprometimento de renda aumentasse muito e as famílias fossem levadas à inadimplência. Portanto, os bancos reduziram a oferta de crédito. Quando se olha esse quadro, você vê que o mundo supostamente deveria crescer menos, a renda deveria sofrer mais no Brasil, o mercado de crédito esfriando e consumidores nesse meio tempo assustados, sendo mais cautelosos. Só para dar um número aqui, no começo desse ano, a expectativa é que a economia brasileira fosse crescer 0,3%. Mas hoje a expectativa é que ela cresça ao redor de 2,5%. Portanto, um desempenho muito melhor que o esperado. Mas quem vai explicar por que esse desempenho foi melhor que o esperado e se esse crescimento tem fôlego é o Carlos Lopes. Ei, Carlão, qual que é a história? Essa explicação ela pode ser dividida sob dois olhares diferentes, né? Um olhando para a economia internacional e outro olhando aqui para o Brasil. Primeiro, lá fora, acho que vários motivos fizeram com que esse desempenho da economia global não fosse melhor, mas fosse não tão ruim quanto o esperado, né? A economia mundial ela continua desacelerando, perdendo força. A gente vê as principais economias retirando estímulos, subindo juros. Na Europa também a economia sofrendo muito por conta da guerra, né? Então a economia global vem sim perdendo força, mas esse o impacto de todos esses fatores, da guerra, da retirada de estímulo, etc., ele tem sido menor do que esperado. Seja porque os bancos centrais demoraram até mais para agir, então a economia tem esfriado devagar, seja porque outras condições têm favorecido. A China voltou a reestimular a economia, colocar o estímulo econômico como um foco nesse momento. A pandemia por lá passou pelo pior momento. As restrições de oferta da cadeia de produção global, apesar da guerra, estão melhorando. Então tudo isso colaborou para que o crescimento mundial desacelerasse sim, mas numa intensidade menor do que a imaginada antes. E algo semelhante tem acontecido aqui no Brasil também. A gente, apesar de toda a alta de juros até agora, a gente viu durante esse período muito estímulo sendo estendido e sendo adicionado, né? Redução de impostos para gasolina, para outros bens, mais transferência de renda através do Auxílio Brasil. Tudo isso tem ajudado a impulsionar bastante a economia, sustentar o mercado de trabalho muito forte, e isso tem impulsionado, por exemplo, os serviços, que dependem muito do mercado de trabalho, e como renda e emprego vão bem, esse setor tem se sustentado. Do outro lado, você podia esperar que o crédito fosse muito impactado pela alta de juros e impactasse outros setores da economia. E isso ainda não tem acontecido nessa magnitude. O mercado de crédito segue ainda bastante aquecido, tem alguns sinais que pode estar fazendo essa inflexão nesse momento, mas não foi tão intenso esse aperto a ponto de afetar aí muito a atividade econômica. Então a gente está chegando agora mais para o final do ano, já com uma boa perspectiva de crescimento e jogando essa perspectiva de desaceleração um pouco mais para frente, mais para o ano que vem. Pessoal, o tema era esse hoje. Obrigado por mais esse episódio. Um abraço, até semana que vem.